Então, assim, se você não der um jeito de adaptar esse novo mercado, se você não criar estrutura interna que permita fazer mudanças com uma certa agilidade, num futuro muito breve, pode ser que o seu negócio não fique mais competitivo no mercado. Olá pessoal, esse é o Ciência da Venda Podcast, o podcast que reúne, inspira e traz estratégias de vendas para quem quer melhorar seus resultados. O objetivo aqui é conectar as mentes mais experientes do mercado, com um bate-papo leve e descontraído e com certeza gerar muitos insights para você que está nos ouvindo. Nosso papo de hoje será sobre a evolução do varejo de materiais de construção. Mas antes, quero pedir a você que está nos ouvindo que se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. E caso ficar alguma dúvida, escreva pra gente aqui nos comentários, que será um prazer responder. E hoje eu converso com o Gustavo Matos, Head de Digital da Casa Matos. Fala, Gouveia, prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Muito bom poder bater um papo aí de um assunto que a gente vive realmente todo dia aqui, então é um imenso prazer aqui estar compartilhando essa troca com vocês. Para quem não conhece, a Casa Matos é uma gigante do varejo de material de construção de Minas Gerais. Eu que moro em São Paulo, mas sou de Minas, então conheço muito bem, então por isso conheço a família do Gustavo, então é um grande prazer estar conversando com você aqui, viu? O prazer é todo meu, tá, Gouveia? Para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber de você, Gustavo, que apesar de tão jovem, uma mente brilhante, que já entrou no mercado fazendo a diferença. Queria saber como que você está enxergando o mercado de varejo de material de construção e acabamentos nesse período desde o início da pandemia até aqui. Como é que você está percebendo o que está acontecendo no mercado? Bom, antes de mais nada, obrigado aí pelos elogios, né? Queria recapitular um pouco, a gente voltar para março de 2020, né? Lá no começo, em março de 2020, quando teve os primeiros lockdowns, realmente o mercado caiu como um todo, né? E naquele momento foi uma situação de grande preocupação para todo mundo. Mas no mês seguinte, a gente já, por incrível que pareça, a gente percebeu uma retomada do setor. E o que aconteceu, no meu ponto de vista, basicamente, no primeiro momento, em março, a gente teve as indústrias recuando, né? Então elas reduziram a produção, capacidade de produção, e no mês seguinte, o setor de construção civil não parou o volume de demanda, né? Não pararam as compras, né? Então, de imediato, a gente percebeu um aumento dos preços na ponta, né? Então todo consumidor, todo mundo... Oferta e demanda, né? Exatamente, então acho que todo mundo sentiu, né, e estava aí estampado aí na maioria das notícias, no aumento dos preços do setor de material de construção, e no geral tem sido muito positivo para o nosso setor, né, então a gente vê realmente essa pandemia aí, no final das contas, apesar de todos os males, como algo para o nosso negócio foi realmente positivo, e para as empresas que já tinham uma certa operação digital já estruturada, né, realmente acabaram beneficiando disso, não tiveram que ficar correndo em cima da hora ali para arrumar gente, criar processo. Então, quem já tinha isso um pouco avançado acabou colhendo os frutos, né, de um trabalho que começou lá atrás. E falando de uma operação como um todo, realmente foi um segmento que a gente foi muito beneficiado. Até hoje o mercado está muito aquecido, mas realmente sempre atento aí. A gente sabe que esse momento que a gente está vivendo não vai permanecer por muito tempo, né? Então estamos tentando extrair o máximo desse momento, mas de maneira geral tem sido muito positivo para principalmente para quem está sabendo trabalhar nessa nova realidade, né? Bacana. Gustavo, a gente sabe que esse cenário ele se transformou muito, principalmente nesse tempo aí, questões do digital, enfim, crescimento de algumas redes de home centers, e também tem as redes regionais e locais, enfim, que ainda possuem grande representatividade quando a gente fala de volume de vendas. Eu queria saber de você quais são os grandes desafios hoje que as redes tradicionais estão enfrentando para conseguir se adaptar a esse novo cenário que estamos vivendo, essa de transformação digital e tudo mais, aceleração de processo. Como estão conseguindo se adaptar e ainda crescer, que é a Casa Matos é um business case aí do mercado em relação a isso aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí para a gente. Bom, o que a gente percebeu basicamente que o que mudou foi mais o consumidor, né? A gente tem um novo consumidor hoje, muito mais antenado, a régua mais exigente?
Eu ia falar exatamente, a régua de exigência do consumidor subiu muito. Hoje, os canais digitais, eles trazem uma experiência para o consumidor de poder comprar no conforto da sua casa. A gente tem grandes players varejistas aí, como o Amazon, Mercado Livre, Magalu, fazendo uma logística em todo o território nacional de 2 a 4 dias. Os canais digitais permitem uma comparação de preço de uma forma muito rápida. Então, assim, repensar o papel de cada canal na estratégia da empresa tornou um ponto, assim, fundamental na estratégia de qualquer organização. E lá no começo, quando começou esse movimento digital, todo mundo falou, acabou a loja física, agora é só digital, o que vai ser do meu negócio? Não tem como eu competir com esses players que estão na região, que estão vindo de fora da nossa região, e não é bem assim, né? A gente percebeu que cada canal possui realmente a sua finalidade, né? As lojas... É complementar, então? Você está me dizendo que... É porque eu acho que há muito tempo, acho que você já me ouviu falar sobre isso, quando as pessoas falavam, vai ser uma guerra, eu falei, cara, vai ser complementar, não vai ser esse ou aquele. A empresa que não tiver os 2, os 3, os 4, e quantos mais o cliente mostrar que é o caminho. Infelizmente, esse tipo de empresa vai ter dificuldade. Pelo visto, foi isso essa situação de vocês, né? Exatamente, né? Então, repensar esses canais, né? Falando de loja física agora, né? Será que o meu ponto de venda, ele está adequado a essa nova realidade, desse novo consumidor? A gente está tendo um fit, né? Com esse novo consumidor, estamos em um ambiente mais digitalizado, mais moderno. Ele está mais focado em experiência também, né? Você unir a digitalização, né? Mas ir na loja, eu até brinco, eu gosto de falar o seguinte, se o cliente hoje para comprar uma torneira, ele não precisa ir na sua loja, Gustavo, ele pode comprar pela internet, inclusive comprar de vocês pela internet. Por que ele vai na loja? Eu falo, porque ele valoriza a experiência física. E se não for legal essa experiência? Exatamente. E assim, a gente tem vários pontos no digital que ainda não consegue atender. Por exemplo, no segmento de material de construção, a gente tem muito do toque, né? De sentir realmente os produtos e não necessariamente esse cliente precisa concluir a compra no PDV. Ele vai na loja física, vê, esse produto mesmo que eu quero, e ele pode concluir a compra tanto na loja física, caso ele queira, ou concluir através desses canais digitais. Então, assim, conforme você falou perfeitamente... E o contrário também, né? Ele começar no digital, falar, cara, mas eu que sou sinestésico, quero pegar. Exatamente, assim, aquele antigo funil tradicional de vendas que a gente falava, de descoberta, atração, aquisição, retenção, a gente percebe que ele está muito hoje em formato de teia, né? Ele acaba entrando no site, comprando na loja, ou vai na loja e compra no site, aí descobriu numa rede social e depois foi para a loja. Então, assim, hoje tem que entender que são canais complementares, a multicanalidade hoje é um fator muito importante, então, trabalhar loja física, trabalhar canal digital, trabalhar operação de marketplace, trabalhar collabs, que hoje é um ponto aí que tem crescido muito, né, collabs. Então, assim, repensar no papel de cada canal e como utilizar isso dentro da organização a seu favor, eu acho que é um ponto aí que todo gestor deve levar em consideração quando for elaborar o planejamento estratégico. Perfeito. Você me fez lembrar uma coisa. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia, ela falou assim, eu estou entrando nesse negócio de multicanal, mas o meu foco é aqui. Ou seja, eu falei, então, é que antes a gente podia falar assim, olha, eu estou em tudo, mas eu sou especializado aqui. Eu falo, hoje você vai ter que fazer bem feito tudo. Você vai ter que trabalhar bem o dígito, trabalhar bem a loja. Você falou brilhantemente de layout, tudo isso. Me lembra até aquela história que o pessoal fala do marreco, né? Que o pessoal fala que ele é multifacetado, né? Ele voa, nada, corre. Mas eu falo, ele voa mal, corre mal, nada. Exatamente. Pior ainda. Não vai adiantar, né? E não tem problema, assim, o gestor talvez, ele acaba tendo preferência por uma área, né? Eu prefiro trabalhar, eu tenho mais aptidão a trabalhar no físico. Não tem o menor problema, desde que você encontre alguém no mercado que vai fazer o outro canal bem feito. Perfeito. Eu falo que tem um lugarzinho para todo mundo de acordo com seus perfis e competências, né? Vou te falar uma coisa. Assim como a Casa Matos, Gustavo,
No Brasil, nós temos muitas empresas de material de construção que possuem uma estrutura bem familiar. Você é a terceira geração da Casa Matos. Desde que você... Já é a quarta? Eu quero que você me fale um pouquinho sobre isso aí. Desde que você começou na empresa, como tem sido o teu papel em contribuir para essa modernização que eu estou vendo na empresa, essa transformação gigante que a Casa Matos está sofrendo, está passando, né, nos últimos tempos aí? Perfeito. Quando eu falo que eu sou a quarta geração, a Casa Matos oficialmente ela surgiu em 1960, né? Então a gente tem hoje, vamos fazer no final do ano, em dezembro, agora 61 anos de mercado. Mas quando a gente olha lá para trás, em 1920 alguma coisa, não recordo exatamente aqui, a gente começou com o armazém de secos e molhados, com o meu bisavô, realmente o seu Valdir Matos. Então, assim, se a gente for botar desde o início, somos quase uma empresa centenária aí, né? O que mostra realmente que é bastante sólido. Somos bastante sólidos no mercado, né? E falando do meu trabalho na Casa Matos, eu comecei bem novo aqui, eu comecei aos 18 anos, realmente, eu já cheguei direto aqui e inicialmente eu passei por algumas áreas para ter realmente uma visão um pouco 360 do negócio. Logo em seguida eu acabei indo para a área comercial, que era a área que eu realmente gostava, eu sou apaixonado com a área comercial. E naquela ocasião, eu tive uma grande oportunidade realmente era um momento que a Casa Matos já tinha contratado uma consultoria, que era realmente a DNA de vendas, e eu tive a oportunidade lá de absorver diversas técnicas, conhecimentos, ferramentas que eu poderia estar utilizando aqui ao meu favor. Então, assim, isso realmente foi game changer aqui, eu digo, para a minha vida, né? Porque eu estava tendo uma visão de técnicas e processos que a gente não tinha aqui dentro, né? Aí eu comecei a pensar, gente, tem isso tudo de coisa que dá para trazer de novo para aqui. Então, foi a partir dali que começou a mudar realmente. Eu comecei a trazer algumas coisas de fora. Então, aí eu fiquei por 2 ou 3 anos na área comercial, fiquei um pouco nas lojas físicas, depois acabei fazendo supervisão de venda das nossas unidades aqui de Juiz de Fora, e a gente sentiu a necessidade de começar a entrar nesse mundo digital, né? E já tinha alguns players que a gente via tendo sucesso nisso, e para a Casa Matos, que é uma empresa familiar, aquilo soava muito estranho no primeiro momento, né? Mas você vai vender material de construção na internet, a gente sempre vendeu a vida inteira aqui, sempre deu certo na loja física, não inventa muita moda, não. Algumas... Eu lembro disso. Material de construção é diferente. Exato. Não é esse negócio aí de vender eletrodoméstico aí, aquele negócio que Magazine Luiza faz. Aqui é diferente e sempre deu certo. Não foi todo mundo que teve essa opinião. Eu tive muito apoio aqui dentro de alguns gestores, fato que eu agradeço até hoje. E aí foi a partir disso que eu busquei alguém no mercado que já tivesse trabalhado com isso também para nos apoiar realmente, né? Isso que eu falei lá atrás da nossa conversa, que não tem problema você não saber aquilo naquele primeiro momento, desde que você busque alguém no mercado que vai te ajudar a chegar onde você quer. Se você não sabe, mas sabe quem sabe, já é um saber importantíssimo, né? Exatamente, mas tem que saber pelo menos onde quer chegar. Isso é um fator importantíssimo, né? E ter ousadia, né, Gustavo? Porque eu já vi muita gente no mercado, meu amigo, você com certeza conhece vários casos assim, que tem gente que quer, deseja, tem até a visão, mas às vezes falta a ousadia, falta a persistência de seguir em frente depois do primeiro não, segundo não, terceiro não. Exatamente. E isso aí é um fator diferenciado para quem tem essa coisa de, cara, vai dar, vamos lá e vamos fazer. Pois é, eu naquela ocasião eu já estava estabelecido na loja física, para que eu ia inventar a moda naquele momento, nem ia sair da minha zona de conforto, que estava dando certo, estava tendo resultado, né? Para que inventar a moda, né? Mas a gente resolveu dar espaço, trouxemos um profissional do mercado para começar esse projeto conosco, e a gente começou lá no começo foi no início realmente de 2019, que a gente implantou o Marketplace. E de lá para cá a gente tem evoluído muito. Hoje a gente está em 5 plataformas de marketplace, 9 sites únicos, né? E temos crescido graças à nossa equipe que a gente tem formado. São profissionais realmente fora da curva, muito engajados com o nosso propósito e muito alinhados. Isso
é outro ponto que eu tenho que enfatizar aqui, o fator pessoas, né? Não adianta nada você ter a ideia mais brilhante do mundo, querer executar e não conseguir formar um time de pessoas. Remar sozinho não fica difícil. Não dá, não tem jeito, né? Então, foi um desafio também a gente formar uma equipe que hoje performa e está alavancando a operação muito bem. E no começo desse ano, né, até um pouco relativamente atrasado, começou o nosso e-commerce, né, mas a gente começou no meio de 2020 a ter a intenção de fazer o nosso e-commerce, sentiu a necessidade de ter o site próprio, com a marca própria. E a gente começou o planejamento lá atrás, né? Buscamos uma plataforma que pudesse nos atender, quem que seriam... Estruturar o negócio. Você construiu uma base muito sólida em termos de planejamento, né? Exato, porque assim, você abrir um site é uma loja, né, da sua empresa a mais, né? E a gente está falando de marca ali, né? Então, ter um zelo com a marca, a experiência do cliente, garantir que tudo vai funcionar muito bem, era um ponto de grande importância para a gente. Qual foi o maior desafio que você enfrentou nessa etapa, Gustavo, dessa de implantação de um e-commerce? O que foi os desafios que mais... Eu falo que o cara que está na sua posição, quando eu quero falar desse tipo de desafio, eu pergunto assim, o que mais te tirou o sono? Que é aquilo que você deita na cama, o corpo pede sono, mas o córtex, ele está lá acelerado, pensando, cogitando possibilidades. E quais foram esses desafios? Sem dúvidas, encontrar pessoas qualificadas no mercado, que hoje, quando a gente fala de digital, e principalmente em Juiz de Fora, que é relativamente interior de Minas, encontrar profissionais desse mercado que já tivessem o know-how para encurtar o nosso processo de aprendizado e que a gente pudesse ter resultados mais rápidos, foi realmente o desafio, né? A gente, até naquele momento, contratou uma consultoria. Então, mais uma vez, recomendo que, se você está tendo dificuldade de fazer um processo de recrutamento de seleção para encontrar o profissional que você quer, é estratégico para você buscar ajuda de um profissional que faz isso muito bem. Então, naquela ocasião, a gente buscou ajuda para fazer esse recrutamento de seleção e depois de bastante dificuldade e alguns erros até, é importante pontuar isso, que não é tudo que dá certo. A jornada não é perfeita, né? Não é. O mundo real é um pouco mais complicado, daquele business plan que a gente monta lá. Agora eu vou contratar isso aqui, botar para rodar e, fechou. Vai dar tudo certo. Contratar alguém para essa posição. A pessoa não sabe que ali vai ter um desafio gigante. Eu adorei quando você falou encurtar o aprendizado. Eu adorei. Que às vezes as pessoas tentam, falam, cara, se tem encurtar aprendizado, significa que está você e o concorrente correndo, você vai chegar na frente, você vai chegar primeiro. Então, achei fantástico. Que dica você daria para quem está hoje, para que está passando ou passou pela jornada? Vou falar só de material de construção, vou falar geral. Quem tem uma empresa, uma rede e tem o desejo de estruturar, de avançar, de fazer uma transformação digital, que dica você daria para quem está construindo essa trilha, iniciando agora? Começar. A gente falou de ousadia aqui, e assim, realmente ir para um novo canal que assim, às vezes muito desconhecido pelo gestor, isso te tira da zona de conforto, né? Você está muitas vezes anos acostumado a trabalhar de uma determinada forma e de uma hora para outra você tem que reaprender muitas das coisas, né? E isso, no primeiro momento, isso te traz um certo receio, né? Mudança traz receio em todas as organizações. Mas não deixa de ir. Se você não sabe, mais uma vez, não tem problema. Vai no mercado, busca alguém para te ajudar. Se você não tem condições de internalizar esse profissional, traz uma consultoria, uma agência para te ajudar nesse processo, mas não para no tempo. Porque hoje, as mudanças sempre aconteceram, mas hoje, nesse mercado completamente digitalizado, o que mudou foi a velocidade com que as coisas se transformam. Então, assim, se você não der um jeito de adaptar esse novo mercado, se você não criar estrutura interna que permita fazer mudanças com uma certa agilidade, num futuro muito breve, pode ser que o seu negócio não fique mais competitivo no mercado. Você falou tudo. Quem não for ágil, o mercado vai expurgar. Exatamente, Gouveia. Então, assim, a dica que eu gostaria de dar é não deixem de startar, por mais doloroso que seja, por mais
pedras que você vai encontrar no caminho, que são muitas, tecnologia ali, a gente está falando de, igual já aconteceu muitas vezes com a gente, de repente a plataforma parou de funcionar por 2 dias. Ficamos 2 dias com loja desativada, 2 dias sem faturamento. Então, assim, são coisas que fazem parte do processo, mas perante toda essa dificuldade, ainda é melhor do que não fazer nada, né? Não fazer nada. Não tem outro. Eu falo que crescer não é a opção, é a única, não é a alternativa. É o único caminho. Eu estava falando essa semana com a pessoa, cara, crescer. Estruturar. Nós trabalhamos na DNA, até tivemos a oportunidade de trabalhar na Casa Matos aí, os pilares, quando a gente fala de processo, modelo de gestão, tecnologia e pessoas. Eu falo, trabalhar esses 4 processos numa organização não é algo opcional. Na filosofia, a gente diz o seguinte, que toda vez que você protela o inevitável, você protela a seu desfavor. Então eu falo, se você tem que fazer, faça hoje. Faça hoje, porque quanto mais você deixar, um dia que você deixa para fazer amanhã, talvez é um dia que o teu concorrente ganhou uma dianteira, porque ele fez um dia antes. A gente sabe disso. Você vê a corrida espacial aí, foi o quê? Uma semana de diferença? Eu tenho certeza que ao longo do tempo o somatório de detalhes fez a diferença para que um saísse na frente. Eu creio muito nisso, né? Exatamente. A dor de não ter começado agora, sei que começar agora vai doer um pouco, mas a dor de não começar depois vai ser muito maior. Então começa. É a dica que a gente dá aqui. Eu te falar uma coisa, quando falamos em pessoas, que é um dos pilares que nós acabamos de citar, quais desafios você enfrentava quando atuava em lojas físicas com gerentes e vendedores? Porque você ficou um bom tempo cuidando das lojas físicas aí. Quais esses desafios? E agora, na sua operação no digital, quais são os novos desafios relacionados a pessoas? O que muda quando você sai da loja física, vai para o digital? Quais são as competências que são necessárias para buscar o processo de recrutamento e seleção? E quais devem ser desenvolvidas no dia a dia através de treinamento em company? Como é que você vê isso aí? Perfeito. Bom, quando eu estava nas lojas físicas, né, a gente estava no momento em que a DNA tinha entrado na Casa Matos e estava trazendo alguns novos processos, algumas técnicas, metodologias que, assim, são essenciais para o sucesso de qualquer para qualquer processo comercial como um todo, né? E quando a gente fala de uma empresa familiar, com alguns colaboradores, talvez com 20, 30 anos de mercado, já estavam a trabalhar da mesma forma, sempre do jeitinho, aquele velho discurso, né? Sempre deu certo, para que nós vamos mudar, gente? Está inventando moda, mais uma vez inventando moda, né? Querendo trazer isso tudo de ferramenta, de processo, está engessando a gente, né? Então, o desafio naquele momento era fazer com que os colaboradores, no primeiro momento, entendesse a importância da gente estar levando aquelas metodologias. A gente não queria trazer coisas a mais para dar mais trabalho para alguém ou para burocratizar mais o processo, né? A gente queria dar mais resultados para eles mesmos, que a nossa equipe de venda hoje é toda comissionada, né? Então, no final das contas, eles mesmos sairiam beneficiados com isso. O maior beneficiário é o vendedor que vai vender mais no final da história, né? Exatamente, Gouveia. Então, o nosso desafio, e ainda é um eterno desafio, fazer com que toda a equipe entenda a importância de utilizar metodologias, por exemplo, em vendas, metodologia de vendas, processos gerenciais que permitam ter uma maior visão analítica por parte do gerente. Então, assim, o desafio realmente é fazer com que as pessoas entendam o porquê dessas ferramentas, da padronização dos processos e fazer com que esses colaboradores estejam alinhados com o objetivo estratégico da empresa, né? A gente fala que o maior desafio de toda empresa realmente são as pessoas, né? Os outputs da empresa lá, que até fala no livro Gestão de Alta Performance, estão diretamente ligados aos inputs que essas empresas, que essas pessoas fazem aí durante o dia a dia, né? Então, eu vejo hoje que o grande desafio nosso é ter um maior alinhamento das pessoas e tirar o máximo possível
com auxílio dessas ferramentas, dessas metodologias. Processos, né? Eu falo muito isso. Falo, cara, quando você tem um processo redondo, você tem um funil de vendas, independente do teu negócio, dependendo do negócio vai ser lá um modelo de gestão de carteira, mas quando o processo está bem definido, você tem um modelo de gestão, que os líderes sabem o que fazer, ritos e rituais, e tem indicadores, né? Com tecnologia que você consegue olhar os números, olhando uma tela. Quando você tem tudo isso, eu falo que não fica mais fácil. O desafio se torna talvez um pouco menor. Esses dias uma pessoa falou comigo, falou, Ricardo, é muito o desafio de ajudar alguém a aprender é muito grande. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade. Eu falei, não, grande é você ensinar alguém que acredita que não precisa aprender. E a gente passa muito isso no varejo, né? Você está falando com alguém que está há 30 anos fazendo aquilo ali, e na cabeça dela, ela é bem sucedida, e de fato é, porque ela vê que ela construiu a casa dela, ela tem o seu carrinho, o que ela não entende? Às vezes que aquele cliente que ela atendia há 30 anos atrás, há 20, agora mudou, agora tem um nativo digital, agora ele pode ter informação na palma da mão. Então, se a jornada de compra do consumidor mudou, a atitude do vendedor, é lógico, precisa mudar também, né? Exatamente, Gouveia. Estou até lembrando de um caso aqui agora que eu, particularmente, de forma errada, eu sofria muito com isso, eu não entendia como que... Eu ficava questionando, gente, como que o vendedor, o gerente, ele não está enxergando que isso vai trazer benefícios para ele, mas se a gente for parar para analisar, é completamente compreensível a mentalidade dele no primeiro momento. Ele trabalhou por 30 anos e tudo que ele fez deu certo. Está dando certo. Até então, né? O que a gente está querendo levar para os vendedores era que para os próximos anos aquilo não ia funcionar mais. Então, depois que eu comecei a compreender essa mentalidade e assim, não martirizar muito, ficou um pouco mais leve, até para mim, para falar a verdade, né? Então, é importante o gestor ter essa compreensão também de toda a história, a gente tem que respeitar isso. É empatia com o time para entender que as pessoas pensam de forma diferente, mas tem um embasamento para pensar ali, né? De outra forma. Exatamente. Só mais um caso que eu estou lembrando sobre a importância de metodologia nos processos e como que as equipes iriam enxergar a importância disso. Um exemplo claro disso foi quando a gente passou a levar para as lojas o funil das vendas, né? Então, quando a gente apresentou para o gerente, para as equipes, eles falaram, mas para que isso, gente? Não estou entendendo, para que vai ficar controlando isso? Mas a partir do momento que ele conseguiu ter previsibilidade de orçamento para o negócio dele, ele começou a mudar um pouco. Ele falou, então nós estamos no mês de julho, quer dizer que em agosto agora vai me cair 250 orçamentos no mês que vem. Mas como é que você já sabe que vai cair? Como é que funciona isso? Então, depois que eles começaram a enxergar os benefícios que tudo isso ia trazer para eles... Taxa de conversão, né? O orçamento é aberto, taxa de conversão. Às vezes o cara fala, bom, como é que eu vou bater essa meta? Eu falo, olha a quantidade de orçamento em aberto e olha a tua taxa de conversão, considerando o ciclo para esse padrão aí, ticket médio, você já entende se tem chance de bater ou não. Então, o pessoal não tinha muito essa... Até hoje, muita gente não tem essa... Você fala, qual que é a tua taxa de conversão? Eu não sei... Você vai bater meta esse mês, às vezes é dia 15, né? É muito comum. Você vai bater meta esse mês ou não? E eu já ouvi de muito vendedor assim, se Deus quiser. Eu falo, tá, mas o que os números estão falando? Aí eu não sei, mas se Deus quiser, vai dar. Então, mas é importante você acreditar, ter fé, mas vamos dar uma olhada no número, porque talvez ele vai te dizer se o que você tem que fazer é atacar para a conversão, porque tem muito orçamento aberto, ou você vai ter que talvez ligar, prospectar, trazer gente para dentro da loja, porque talvez o fluxo e as oportunidades que você tem em mãos não serão suficientes. Então, exatamente. Você falou muito, muito bem, tá, Gouveia? Sem esse controle de funil de venda é como se começasse um mês do zero. Eu não sei quanto que eu tenho, vou esperar o acaso, cair negócio para mim, e a gente não tem previsibilidade nenhuma da operação comercial, né? Então, isso tem melhorado muito e é um grande desafio realmente para os gestores. Perfeito. Gustavo, nós sabemos que para crescer, uma empresa precisa de gente boa.
certo? Embora você já falou um pouco sobre isso aí, mas você tem alguma dica que você daria no que se refere a montar um time de alta performance para quem deseja dar o próximo passo, levar a empresa para o próximo nível, seja através de expansão de números de lojas físicas, seja através de estratégias de e-commerce? O que é uma dica sobre gente? Como é que eu monto um time de alta performance? Bom, eu acho que o primeiro passo é realmente fazer uma avaliação geral, como é que é a situação que eu estou hoje, né? Como é que está a minha equipe, trazer mais uma vez alguns checklists de avaliação, alguns processos que permitam fazer essa metrificação de qual que é a qualidade dos meus colaboradores, eles tentar transformar isso de uma forma quantitativa, né? Quais competências a pessoa teria que ter para determinada função? Por exemplo, eu falo, caixa é uma competência, operador de... entregador é outra, vendedor é outra, gerente é outra. Né? Eu falo que às vezes não é que a pessoa é ruim, igual muita gente fala. Eu falo, às vezes ela está no lugar errado. Às vezes ela está, não é que... às vezes o cara é um gestor do digital e está na loja física. O cara da loja física deveria estar no digital. Por isso que eu brinco muito. As pessoas falam, como é que funciona? É tranquilo? Eu falo, cara, é muito simples. Para você ter um bom desempenho é só colocar a pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa do jeito certo. Eu falo isso para brincar. mas a gente sabe que na prática... É só isso. Até tem uma passagem de um livro do Jim Collins que ele fala que quando ele ia para as empresas, praticamente nos 2 primeiros anos, 50% do tempo dele ele ficava analisando pessoas. Olhava para dentro da empresa e entendia... ou fazia remanejamento interno, ou realmente... Às vezes não tem perfil mesmo, né? Às vezes não tem jeito, né? A gente tem que admitir. Então, assim, fazer uma avaliação na interna, inicialmente de pessoas, eu começaria por pessoas, para entender como é que está a situação da empresa, fazer esse remanejamento e reorganização da estrutura de pessoas, e, se possível, com o apoio de alguém que entenda bem de pessoas, né? E, num segundo momento, começar com as pessoas qualificadas e no lugar certo, começar a desenhar processos, começar a desenhar a operação, porque não adianta eu ir para a parte de processos se quem está me ajudando a elaborar esses processos não é a pessoa certa. Não é quem deveria estar ali. Exatamente. Então, a primeira parte eu realmente passaria por pessoas. A gente está falando muito de pessoas aqui, porque realmente isso que move, que dá o ritmo e direção das empresas, né? E mais uma vez, se você não tem alguém internamente para te ajudar e não tem qualificação ou competência, mais uma vez, não tem problema não ter isso, busque no mercado alguém para te ajudar nesse processo. Nós, da Casa Matos, em 2018, a gente foi buscar ajuda. A gente buscou uma das maiores empresas de consultoria do país, que é a DNA de Vendas, e trouxemos ele para nos ajudar a estruturar vários processos, fazer avaliação de pessoas. Então, assim, comece a fazer avaliação, se não tem condição de fazer, busque ajuda no mercado e comece a fazer a estruturação da empresa. E mais uma vez, sobre canais, não deixe de ficar atento às oportunidades que hoje, assim, em todos os negócios, independente do segmento, existem oportunidades no canal digital. Não necessariamente a venda precisa ser concluída através do digital. Mas hoje, principalmente quando a gente fala de descoberta, de atração, os canais digitais hoje têm se mostrado a ferramenta indispensável aí, né? E de maior retorno. E de fácil metrificação, que é uma das grandes vantagens que o digital traz, que no físico é quase que um trabalho artesanal metrificar isso. No marketing tradicional, lembra que antigamente se falava, puxa, vou colocar um outdoor, vamos investir no outdoor. Aí você fala, tá, mas e aí? Não, então a gente tem que colocar uma mala direta debaixo de tudo enquanto é porta. Tá, mas e o que veio da mala direta? Era muito complicado, né? Quando você vai para ter um processo que te permite ter métricas claras,
Cara, é muito mais tranquilo você... E a gente sai do subjetivo, né? Eu falo que uma avaliação para ser legal, o foco tem que ser objetivo. Objetivo é foco no objeto. Subjetivo é foco no sujeito. Aí é muito complicado, né? Você falou uma coisa muito legal, que eu sei que você é um cara especialista nesse negócio, que entende muito de gente. Eu, particularmente, sou suspeito, que sabe que eu sempre gostei muito de trabalhar contigo. Mas o que acontece? Quando você coloca gente no lugar errado, né? É danado para a gente, o líder principalmente, começar a avaliar o peixe pela habilidade de subir em árvore. Eu falo, toda vez que você vai avaliar o peixe pela habilidade de subir em árvore, vai dar errado. Aí você falou, contrata consultoria, treina, tal. Aí é aquela história que a gente sempre fala, né, em consultoria. A pessoa, às vezes, o empresário fala assim, tá, mas construir processos, botar uma plataforma, botar uma tecnologia, um CRM, etc. Cara, treinar pessoas, isso tem um custo, isso é caro. Imagina se eu treino as pessoas, elas ficam fera e vão embora. Aí eu falo, imagina que você não faz nada e elas resolvem ficar. E ela fica. E ela fica. Eu acho que de qualquer jeito Genial. Vai ser um grande desafio. É uma questão de escolha. A escolha pressupõe renúncia, né? Quando você escolhe no caminho, você está renunciando ao outro. E por aí vai. Beleza? Bom, você tem alguma dica que você queira dar sobre livros, alguma coisa para a gente finalizar nosso bate-papo? Eu só queria falar mais uma coisa sobre... Por favor. Sobre o ponto de buscar ajuda no mercado, né? Também, quando vocês forem buscar consultoria também, não adianta achar que se não tiver alguém interno que vai replicar e fazer a manutenção do que foi passado por essa consultoria, você vai estar gastando dinheiro à toa, né? Perfeito. O processo tem que ser contínuo. Tem que ser contínuo. Então, assim, é o multiplicador que interno na empresa para manter esses processos e ramificar isso dentro das empresas é fundamental, né? E conforme você mesmo falou brilhantemente, né? Sem dúvidas, buscar ajuda é melhor do que não fazer nada, né? Então, mais uma vez, busquem, se necessário, busquem ajuda, mas tentem fazer da maneira certa. Pô, perfeita essa tua colocação, porque às vezes as pessoas querem sair de uma cultura de um atendimento falho para uma cultura de excelência. E às vezes tem aquela expectativa que seja muito rápido. Eu falo, o processo de uma cultura voltada à excelência tem um tempo, tem um ciclo e tem muito processo de condicionamento por repetição. O que é isso? Treinamento, acompanhamento, feedback, ajuste. Então é fundamental. A formação ela se dá on the job, é ali onde a coisa acontece, o processo é contínuo. Bom, sobre o livro, você quer dar mais alguma dica? Você citou 2 livros, às vezes tem algum que você quer falar e acabou não falando. Na verdade, eu quero dar um presente aqui para toda a base de parceiros e clientes aí da DNA. Estamos liberando aqui um cupom agora, DNA10, tá? Para utilizar 10% de desconto na primeira compra aí em todo o site. Tá? O nosso site é www.casamatos.com.br. Então, um presente para vocês aí em prol da nossa parceria aí, DNA10. Cupom de desconto na primeira compra aí para todo mundo aí, beleza, galera? Vamos subir, eu vou ser o primeiro a usar. Bom, eu quero muito te agradecer, Gustavo, por abrilhantar aqui esse bate-papo aqui, é um prazer muito grande. Sabe que eu sou seu fã, então eu sou meio suspeito para estar falando. Mas, enfim, muito obrigado. Muito obrigado por aceitar o convite, por compartilhar a sua experiência com a gente aqui e, principalmente, eu já te falei isso antes, tem clientes que eu atendo e quando eu vejo jovens como você na Casa Matos e outras empresas, que apesar de jovens estão ali crescendo, aprendendo, evoluindo e servindo de inspiração para outros jovens. Você sabe que eu fico muito fã disso aí. Então, parabéns pela tua história, parabéns à Casa Matos pelo trabalho lindo que vocês estão fazendo. Muito obrigado, um forte abraço. Agradeço pelas palavras aí, saiba que é recíproco o carinho que eu tenho por você e por toda a equipe da DNA. Estou te aguardando aqui em Juiz de Fora para a gente marcar aquele encontro aí. Combinado.
Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Ciência da Venda Podcast. Hoje falamos sobre a evolução do varejo de materiais de construção. Meu muito obrigado a você que ouviu ou assistiu esse podcast. Peço que se inscreva no nosso canal para receber outros episódios e conteúdos extras que estamos sempre divulgando nas nossas redes sociais. Caso tenha ficado alguma dúvida, escreva nos comentários que será um grande prazer responder. Meu muito obrigado e até a próxima.